Já está compartilhado. Bom, então, obrigado, Lucas. Obrigado, professor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, para quem não me conhece, o R4 de Medicina Intensiva, aqui pelo HC. A gente vai falar um pouco desse trabalho que foi publicado esse ano, australiano, seguindo um estudo que já data de 6, 7 anos, e um racional fisiológico sobre o efeito protetor de baixos volumes correntes em pacientes submetidos a cirurgias de grande porte. O grupo conta com a participação do professor Bellomo, de um outro nome conhecido também é o Ari, aqui do brasileiro. Sobre o tema e desenhando o embasamento teórico, anualmente a gente tem um volume muito grande de cirurgias ocorrendo mundialmente, para mais de 300 milhões, sendo que uma grande parte, até um terço delas, tem uma duração superior a 2 horas, isso considerando procedimentos eletivos ou de urgência. E muitos desses precisando de modalidades únicas ou mistas, envolvendo anestesia geral, com necessidade prolongada de ventilação mecânica, e a gente sabe que existem impactos da forma como a gente controla essa ventilação. Tradicionalmente, se fazia o uso de volumes correntes de ordem elevada, em torno de 10 a 15 ml quilo, isso baseado em estudos experimentais prévios, avaliando o impacto sobre parâmetros arteriais, de oxigenação, e um efeito mecânico também sobre a ocorrência de atelectasia, principalmente nos primeiros dias de pós-operatório. E fica valendo também o questionamento de se, por um lado, a gente tem esse benefício fisiológico, se também não haveria, a depender do nível que a gente faz essa intervenção, um overstretching, com lesão de alvéolo e levando a dano inflamatório e o que a gente conhece como VIC. Sobre isso, a gente tem alguns estudos fisiológicos, a maioria deles a partir de bypass cardíaco, cirurgias cardíacas, avaliando concentração sérica de interleucinas no sangue e no lavado broncoalveolar. Alguns deles têm resultados muito conflitantes, um N muito pequeno, e avaliando o efeito de intervenções para um approach de 8 ml quilo, eventualmente 6 ml quilo, no dano inflamatório esperado nas primeiras horas do pós-operatório. E a gente viu que alguns estudos falaram a favor, outros estudos não observaram grandes diferenças, como esse segundo, que foi apenas o TNF, e a gente continuou tendo a dúvida. E só lembrando também que, como a gente sabe, cirurgia cardíaca depende muito de bypass, status pós-bypass do paciente, e depende muito, como a gente sabe, a gente vai rodando muito no R4, habilidade de cirurgião, então tem outros fatores intervenientes que não só a ventilação mecânica. E, atualmente, os estudos que se propõem a analisar isso consideram, inclusive, como fator de exclusão esse tipo de cirurgia. E nisso, trouxe também para vocês um estudo que foi realizado por volta de 2011, a coleta de dados, e publicado em 2014, uma corte americana, unicêntrica, de cerca de 30 mil pacientes, avaliando o efeito sobre mortalidade e sobre permanência hospitalar de um approach de um maior volume com uma referência de 8 a 10 ml quilo. E, surpreendentemente, eles encontraram uma associação de que esse volume, após ajuste por hazard ratio e propensity score, viram que teve, inclusive, um efeito
deletério do uso de baixos volumes no intraoperatório. Eles colocam, inclusive, no modelo de dispersão, que mesmo tendo grandes faixas de variação ali, a maioria dos pacientes compondo essa faixa de 5 a 15 ml por quilo, houve uma elevação da pressão de pico, sem grandes efeitos sobre a mecânica pulmonar, e aqui, na verdade, avaliando extrapulmonar também, e só que com um log de hazard ratio apontando para uma menor mortalidade em 30 dias para os pacientes que eram submetidos ao standard care, mas ainda sem poder para definir isso. E aí que surgiu o maior estudo até agora sobre o tema, em 2013, publicado no New England, que é um francês, que reuniu 400 pacientes, avaliando uma estratégia de volume convencional, de 6 a 8 ml quilo, para uma estratégia em torno de 10 ml quilo para 6 a 8 ml quilo, avaliando a ventilação protetora. Eles também, o estudo passado, submeteu os doentes a uma PIP mais baixa, em torno de 2 a 5. Um dos questionamentos eram se isso não poderia afetar a mecânica e afetar a incidência de complicações pulmonares. E esse estudo veio com a proposta de avaliar o peso do volume corrente, mas eles também tinham no protocolo fazer manobra de recrutamento alveolar a cada 30 minutos após a indução, e isso no grupo intervenção, e deixavam um PIP em torno de 5 a 8 também, e no grupo controle eles ziparam. E houve foi um estudo com um efeito, uma magnitude grande, em que a estratégia de ventilação protetora, já desde o primeiro dia, teve benefício em termos de mortalidade, um benefício que se sustentou a seguir. E também nos desfechos secundários, em termos de permanência em hospital e UTI. Também, na contramão desses estudos que avaliaram uma estratégia de PIP mais baixa, querendo avaliar um efeito de, se agora acreditamos que tem um racional para um volume corrente mais baixo, vamos testar os níveis de PIP. Veio esse Provide Trial, que, se eu não me engano, é um estudo holandês, compondo 900 pacientes e avaliando complicações em cirurgia abdominal. Dá para perceber que é uma distribuição grande entre procedimentos gástricos, vasculares, renais, e o tipo de anestesia envolveu, na maioria das vezes, uma modalidade mista, e envolveu em uma grande percentual também um bloqueio regional, e foram avaliadas complicações até o 5º dia. Da mesma forma, os pacientes foram estratificados para uma PIP de 2 versus uma PIP de 2 com uma manobra de recrutamento alveolar a cada hora. Os volumes foram realmente parecidos, em torno de 7 ml quilo. Houve seguimento do protocolo em relação à PIP, em relação a todos os desfechos de complicações pulmonares, novos infiltrados pulmonares, pneumonia aspirativa, atelectasia, pneumotórax, que são os mais descritos. Não houve diferença estatística. Porém, durante o intraoperatório, os pacientes que foram submetidos a uma pressurização maior tiveram uma maior necessidade de droga vasoativa, tiveram mais eventos hipotensivos, apesar de necessitarem de menos estratégias de resgate para dessaturação. Situações que não se refletiram no pós-operatório, mas que poderiam ser prevenidas. Também se foi pensado no quanto poderia ter efeito em pacientes obesos. Tem esse estudo aqui de 2019, com cerca de 2.000 pacientes obesos do grupo ProveNet,
que avaliou um volume corrente mais baixo com PIP mais alto, com recrutamento, com PIP mais baixo, sem recrutamento. Da mesma forma, observaram que não houve diferença em complicações pulmonares e houve, sim, também, refletindo o último estudo, maior incidência de efeitos adversos, como hipotensão e necessidade de suporte. E, a despeito disso, a última publicação que eu vi do Jornal de Anestesia Britânico do ano passado recomenda, sim, um uso de, de um volume corrente mais baixo, um nível de PIB em torno de 5, que é o que se replicou durante os estudos, mas a despeito disso, eles ainda defendem o uso de manobras de recrutamento alveolar. E eles sinalizam no texto também que, apesar de a gente saber e ter um racional para o uso de um volume corrente mais baixo, isso ainda é uma prática muito frequente mundo afora. Então, para selar essa questão, ou pelo menos explorá-la, o objetivo desse estudo era determinar se um volume corrente mais baixo reduziria complicações pulmonares na primeira semana, na fase aguda do pós-operatório, quando comparado com o emprego do volume corrente convencional mais alto em pacientes submetidos a grandes cirurgias, recebendo o mesmo nível de PIB. Um estudo randomizado, unicêntrico, no Hospital Terciário de Melbourne, foi cegado ao examinador, mas não aos profissionais que desempenhavam a tarefa. Incluíram pacientes maiores do que 40 anos, que realizariam cirurgias de grande porte, com um tempo previsto de 2 horas, para ter realmente um efeito maior de sedação, de efeito maior da pressurização de vias aéreas. Todos deveriam ser submetidos à aferição invasiva de PA, até porque eles avaliaram desfechos fisiológicos também, com coleta de gasometrias, excluíram gestantes, algumas modalidades cirúrgicas, cardíacas, torácicas, intracranianas, ou pacientes que passaram por mais de um procedimento e já tinham sido incluídos ao trial. Então, como eu tinha falado, o cegamento foi para os avaliadores de desfechos mesmo, enquanto que os anestesiologistas, a enfermagem que acompanhava no intraoperatório, no pós-operatório, e as pessoas que anotavam os parâmetros no intraoperatório não eram cegados. Os desfechos avaliados tinha o primário, que era um desfecho composto de complicações pulmonares nos primeiros 7 dias de cirurgia, incluindo especialmente pneumonia, broncoespasmo, atelectasia, congestão, efusão pleural e a necessidade de ventilação mecânica invasiva e não invasiva de maneira não planejada no pós-operatório. E desfechos secundários que foram vários, que incluíam complicações durante a estadia hospitalar, tromboembolismo, estadia hospitalar, custos ao sistema, incidência de infecção de sítio e de infecção de outros sítios também. E suporte multiorgânico, extrapulmonar, especialmente do ponto de vista hemodinâmico e lesão renal aguda. Então, o grupo intervenção recebeu 6 ml quilo, o grupo controle 10 ml quilo. O manejo ventilatório, o manejo de fluido, as medicações utilizadas eram conforme decisão da equipe assistente anestésica ou conforme protocolos destinados à própria cirurgia. O cálculo do volume corrente seguia as fórmulas que a gente está acostumado por aferição de altura. E os pacientes deveriam estar em volume controlado e uma PIP de 5 durante todo o procedimento. Os dados foram colhidos mediante segmento em prontuário também e anotação durante o intraoperatório. Havia pessoas da equipe designadas para acompanhar o paciente e vê-lo diariamente até o 7º dia. Se o paciente recebesse alta antes, ele era considerado como sem complicações quando contabilizado o 7º dia. Para análise estatística, eles levaram em consideração, em estudos prévios, que na Austrália essas complicações pulmonares
tinha uma incidência em torno de 11%. Para cálculo do tamanho, eles assumiram uma perda de segmento de 3%, no caso com necessidade de 1.240 pacientes, para determinar um poder de 80%. E isso daria para a gente uma redução de 3,4% no desfecho primário. O que seria clinicamente significativo, não tinha nenhum embasamento com base no que a gente tem de estudos prévios. Eles concordaram entre si, os pesquisadores, de aferir isso em 30%, mas eu realmente não encontrei isso muito melhor descrito. Dos dados, houve uso do teste T para variáveis contínuas, enquanto que para as variáveis categóricas houve um modelo de generalização linear com distribuição binomial. Já para os desfechos secundários, houve esse mesmo empenho para as variáveis categóricas, exceto os componentes de estadia em UTI, estadia hospitalar, que foram feitos em distribuição gaussiana e colocado a estadia hospitalar em um Kaplan-Meier. Eles também fizeram algumas outras avaliações, levando em consideração ajuste de sensibilidade para as características basais dos pacientes, todos esses que estão descritos aí, e fizeram análise de subgrupo também para o tipo de cirurgia, se era abdominal ou não abdominal, se a modalidade era aberta ou laparoscópica, conforme o peso do doente para se beneficiar de uma mecânica ventilatória diferente ou não. E esse score ARISCAT, que é da Catalônia, que é um dos scores de risco para injúria pulmonar no pós-operatório, que a partir de 26 o paciente é intermediário, abaixo de 26 o paciente é baixo risco, e a partir de 50 e poucos ele é alto risco. Mas eles agruparam os pacientes de moderado e alto no mesmo bolo. E também incluíram pós-hoc para pacientes submetidos à cirurgia laparoscópica, conforme a duração da cirurgia e o efeito da intervenção sobre o desfecho primário. O recrutamento se desenvolveu de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2009. Houve uma pouca perda de dados durante o processo. Cerca de 67 mil pacientes foram avaliados, com bastante exclusão pelos critérios mesmo, tá? E muitos também por não terem consentimento. Acabou ficando para randomização cerca de 1.200 pacientes, sendo que destes, 13 dos doentes do grupo intervenção versus 17 pacientes do grupo controle não receberam a estratégia preconizada, ou por opção do anestesista, ou por cancelamento do procedimento, ou por problemas da randomização. E problema na randomização houve em um paciente em cada grupo. Características observadas: houve um equilíbrio razoável entre os grupos. Os pacientes de comorbidades eram especialmente hipertensos e mais obesos, predominantemente do sexo masculino, em idade em torno de 60 anos. A maior parte dos pacientes tinha um score de incidência de eventos pulmonares mais elevado, mais para intermediário. Pacientes, 95% deles eram de asa 3 para baixo. Tinham valores semelhantes de bicarbonato, creatinina e hemoglobina, e a maior parte dos pacientes também foi submetida a procedimentos abdominais, metade deles laparoscópica, e uma grande parte também foi procedimentos de coluna. Em relação ao que foi encontrado no intraoperatório, o volume corrente observado em relação ao ajuste para peso foi em média de 6 para 9,7, e seguindo mais ou menos o que preconizava o estudo. A PIP foi estipulada em 5 e mantida em 5 para todo mundo. A frequência respiratória precisou ser um pouco mais alta nos pacientes
com volume corrente mais baixo, e o EtCO2 acabou sendo um pouco mais elevado nos pacientes com baixo volume corrente. Isso também teve reflexo aqui na tabela à esquerda, os parâmetros laboratoriais. No protocolo do estudo, eles colocaram coletas gasométricas feitas 15 minutos após a indução, durante a fase de manutenção da ventilação mecânica, após a extubação, e foram comparando e viram que essas gases tiveram uma diferença absoluta de pH de 7,37 para 7,41, mais baixa nos pacientes de baixo volume corrente, acompanhando também os valores de CO2 mais elevados, uma taxa de acidose mais importante, um nível só que com nível de lactato menor no grupo de baixo volume corrente, um bicarbonato maior também. Diferenças essas que se resolveram no acompanhamento. Eu não coloquei aqui em relação a... Eu não coloquei a tabela 3 aqui, pessoal. Tem como incluir? Você quer que eu vou falar de volta aí depois? Tá. Tá. Eu peço desculpas aqui, mas eu acabei, talvez, excluir o slide da tabela 3. Em relação aos desfechos primários e secundários, houve a diferença numérica de um paciente em termos de complicações pulmonares, sem significância estatística. O mesmo se replicou para os desfechos secundários, de permanência hospitalar, de incidência de complicações pulmonares durante a estadia hospitalar, e isso, após ajuste de sensibilidade por características basais dos pacientes, também se manteve. A única diferença que teve foi um pós-hoc que avaliou o primeiro desfecho secundário de complicações durante a estadia hospitalar, que teve uma diferença até razoável, favorecendo o grupo intervenção. Agora sim, continuando, essas diferenças, quando colocadas também por subgrupo de tipo de cirurgia, abordagem cirúrgica, IMC e, e em relação ao desfecho primário, não houve diferença também entre os grupos. O autor conclui, então, que entre pacientes submetidos a cirurgias grandes, o volume corrente intraoperatório baixo, comparado ao convencional, com PIP equalizado entre os grupos, não demonstrou diferença de complicações pulmonares nos primeiros 7 dias de pós-operatório. O que eu trago desse estudo? Ele é o maior estudo, foi o único até agora a analisar isoladamente o efeito de um volume corrente baixo sobre a incidência de complicações pulmonares em cirurgias de grande porte. A alocação foi cegada entre os pesquisadores e realmente por questão logística não tinha como envolver da mesma forma a equipe assistente. Teve pouca violação de protocolo, teve 37 no grupo controle versus 41 no grupo de intervenção, sem significância, e perda de segmento, como mencionei no flowchart. Ele mostrou para a gente parâmetros fisiológicos, parâmetros que se resolveram depois e que também não refletiram clinicamente. Em relação a algumas críticas que eu e o próprio autor também observou no estudo, é que esse desfecho composto dá um peso igual para vários componentes desse desfecho composto. Por exemplo, uma telectasia teria um mesmo efeito de um pneumotórax, que teria o mesmo efeito de uma aspiração pequena. Um pneumotórax laminar teria o mesmo efeito que um pneumotórax que gerasse clínica ao doente, e por aí vai. A importância clínica a partir daqueles 30% que calcularam, não tem suporte na literatura para avaliação da redução de risco relativo que eles averiguaram. A gente também tem poucos dados sobre pacientes com reserva prévia ruim, eram pacientes com função renal normal, hemoglobina normal, sem acidose metabólica importante, e
poucos procedimentos de emergência também, foram só 5% desses casos. Então, fica esse questionamento também. E dependendo de cada tipo de cirurgia, qual que seria o impacto do estresse da própria cirurgia, do próprio trauma da cirurgia e eventos inflamatórios secundários na incidência de complicações, tanto pulmonares quanto extrapulmonares, mas de qualquer forma, mesmo tudo isso que foi avaliado nos desfechos secundários também não houve diferença. E o fato de ser um estudo unicêntrico também confere pouca validação externa. Eu agradeço vocês e passo para o professor. Fala lá, 3%. Só recolher aqui. Esse daqui. Eu vou abrir no PDF e o Lucas mostra pra gente. Vou buscar, Lucas. Então, descendo aqui. Então, a tabela 3, como eu tinha comentado com vocês, teve uma redução absoluta pífia, com intervalo de confiança bem amplo, de um paciente no desfecho composto de complicação respiratória em 7 dias. E da mesma forma, para cada. E só detalhando os componentes do desfecho primário, também não houve diferença significativa para atelectasia, broncoespasmo, pneumonia, efusões. E em relação aos desfechos secundários, da mesma forma, tanto a presença de complicações mais tardias, quanto presença de TEP, evolução para ARDS, como era de se pensar que VILI poderia ser mais prevalente nos pacientes submetidos a um volume corrente menos protetor, a incidência de readmissão em UTI, necessidade de acionamento do time de resposta rápida, e a mortalidade intra-hospitalar também. Bom, gente, acho que é isso aí, né? Então, quem tiver perguntas e colocações aí para o Lucas, e quem quiser também já falar do estudo e da ideia no geral, eu acho que fiquem à vontade. Guilherme, Ana, Luísa, Cláudia, Renata. Como é que vocês enxergam, então, o estudo aos cargos ali no contexto geral do que a gente tem de literatura de ventilação intraoperatória? Professor, Diga, Renata. só colocando assim, algumas ideias, acho que é uma coisa difícil de se estudar, porque você ventila o paciente por um tempo curto e pacientes, assim, em geral, com pulmão normal, né? Então, acho que a partir daí já imaginar que vai ser uma intervenção que vai fazer grande diferença, talvez não seja muito por aí o caminho. E também que, eu não sei, eu fico pensando que nesse cenário a ideia é você encontrar estratégias menos lesivas, né?
façam menos mal, que não faria sentido você procurar um benefício de alguma estratégia, só como que você vai ventilar a paciente de uma forma que não atrapalhe ele. E se por um lado você tem que talvez a diferença entre uma estratégia e outra seja muito pequena, e acho que é por isso que é difícil de ver estudo e tal. Por outro lado, o grupo, né, a intervenção cirurgia, ela é muito, muito comum, né? Você tem muitos pacientes fazendo cirurgia. Então, talvez, mesmo que seja um efeito pequeno, talvez se você jogar isso numa população, você consiga beneficiar alguns pacientes. Mas olhando em geral, assim, no estudo do Lucas, a impressão que eu tenho é mais de você tentar, a impressão que eu tenho, assim, em geral, não sei se está certo, é mais de você tentar lesar menos e fazer menos, mas também não abraçar, de repente, um volume corrente menor, pagando um preço alto para isso. Acho que é dentro da possibilidade, mas sem, enfim, ficar chateado se, de repente, aquele paciente específico você precisar ventilar com um volume um pouco maior. Perfeito. Perfeito. Ó, deixa eu só retomar que, assim, dos estudos randomizados que a gente tem, fora a corte retrospectiva que o Lucas mostrou para a gente, 30 mil doentes, né? A corte, na verdade, ela falava contra, né, de fazer isso, mas que muito provavelmente os dois que estavam ventilando realmente com volume menor, eram mais graves, e aí vai. Por mais que a gente tenha feito inúmeras correções, isso é aquela coisa que escapa entre os dedos, né? As correções nunca são perfeitas, porque a gente nunca consegue enxergar tudo com números, pelo menos, com ferramentas objetivas. Nós vamos só lembrar, a gente tem o Improve e o estudo. O Lucas Provide. Hã? O Provide do PIC, não? Não, estou falando só de volume corrente, né? Se bem que assim, o provado, assim, tudo bem, vou colocar PIP no meio, se colocar PIP no meio tem o estudo da professora Ludmilla também, né, de recrutamento, mas isso já era mais no pós-operatório, né? A gente tem o Improve, né? Como é que a gente pode separar o Improve dos achados agora? A gente foi relembrar do Improve, até o Lucas também foi rever os resultados. Assim, não é que são impressionantes. A incidência não foi pequena, né? Foi acho que em torno de uns 5% no grupo e em torno de até 12% no outro de complicações respiratórias. 12% quem ventilou volume corrente alto e 6%, não, desculpa, 5% com volume corrente 6 ml por quilo. E lembrando que o Improve é multicêntrico, francês, né? Mas multicêntrico, e acho que ele tem uma representatividade maior, né? E aí, como é que a gente pode enxergar isso, hein? Coloco só em xeque uma questão em relação ao estudo. Eu achei tudo muito válido, é uma questão pertinente. A gente, eu estou muito na vibe da Renata de que a gente precisa se planejar para ser menos agressivo, mas também não beirar nenhum extremo. Mas em relação ao que é feito nesse estudo e que se replica em muitos outros, e você avaliar um desfecho composto, que a gente tem poucas informações de como que eu vou definir o que uma atelectasia, o que é um pneumotórax, na mão de quem está essa definição, como que essas definições se agrupam e qual que é o peso de uma sobre a outra. Não sei realmente o quanto isso também não está cegando a gente para usar esses estudos para definir a questão, ou se a gente ainda precisa explorar muito mais esse terreno. As definições clínicas e complicações são realmente, isso pode ser bastante variável. Isso no sentido de ser estudo excêntrico, assim, talvez diminua um pouco a variabilidade, mas de jeito nenhum some com a variabilidade. Ó, então, gente, assim, acho que do ponto de vista estrutural, estatístico, a gente não tem muita coisa que comentar do estudo, né? Mas eu acho que assim, a gente está trazendo uma discussão que ela acho que existe na sala ainda, né? 6, 12 metros por quilo. Por mais que a gente assuma 6 ml por quilo como ventilação padrão, só lembrar que o Group Air Death Network mostrou para a gente de uma forma mais concreta
é de que não ventilar com 12 ml por quilo, quer dizer, ventilar abaixo de 12 ml por quilo parece ser bom no doente que tem, melhor, desculpa, no doente que já tem uma lesão pulmonar. Agora é aí que vocês colocaram, né? Pulmões normais, será que ventilar com 6, 7, 8, 9, 10 ml por quilo vai fazer alguma diferença? É um pouco difícil da gente imaginar que isso, do ponto de vista racional, pode ser que faça diferença para um grupo grande de pacientes. O Improve mostrou isso, mas eu acho que assim, esse estudo que a gente está vendo hoje, ele vem para colocar um pouco na dúvida isso, e essa questão dos a mais de 6 ml por quilo, mas eu acho que assim, o que tem que sempre trazer junto é que assim, dos australianos a gente não pode esperar que muita coisa venha diferente para eles. Assim, quem tem o básico muito bem feito, que é cuidar do doente, evitar que ele infecte, deixar acordar rápido, tomar rápido, evitar que forme úlceras. Quem faz isso bem feito, operar, reoperar nas horas devidas, né? Não dar muito fluido. Eu acho que aí fica um pouco difícil a gente acertar os pontos, né? Se a gente for retomar todos os estudos dos australianos, os poucos que vieram positivos, o que a gente vai ter? O de fluido, né, no perioperatório, falando de pós-operatório, esqueci o nome dele. Mas, e acho que só, né? Tá certo. Então, eu acho que tem várias coisas que entram no meio. Acho que eu, eu ainda acho que queria muito conhecer os serviços australianos, que eu acho que essa impressão que eu tenho é que o cuidado com os doentes é muito bem feito. Então, mais uma vez bem feito o básico, o resto foi muito difícil de a gente medir. E talvez quando a gente tem um cuidado básico não muito bem feito, as outras intervenções talvez ganhem uma amplificação de monta de efeito, né? Então, não sei, é uma impressão. Professor, Diga. a gente está se organizando aqui para organizar a sua ida para a Austrália, viu? Não se preocupe, não. Ah, sim. A gente vai custear sua passagem. Tá certo. Obrigado. Eu ainda mando o e-mail pro Belom. Obrigado. Bom, enfim, assim, são, eu vou parar de gravar aqui, mas, então,